Bom dia a todos, vamos começar o nosso call de abertura do dia 3 de julho de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Índice futuro fecha com Mauro Bozo, que depois de um movimento de queda sinaliza que uma figura de reversão altista tende a ser formada. O índice futuro já fechou, já abriu, né, hoje com 1% de queda, reverte agora no 0 a 0. Já deixo já uma sombrinha aqui, tem uma divergência de fundos também, sinalizando que uma reversão está próxima. E como dito na análise já postada, não descarta a possibilidade do mercado fechar no campo positivo hoje. Apesar da Europa estar bem negativa, né, apesar do possível intervenção militar no Egito, né, a crise forte em Portugal, inclusive Portugal com agora 5,5 de queda. A Inglaterra 1,30 de queda, a Alemanha 1,34, França 1,26, Portugal, como já disse, 5,5, Espanha 2 de queda, Itália 1,5 de queda. China fecha com 0,60 de queda. Petróleo WTI subindo 1,94, 101,52, ou seja, rompe a barreira dos 100. Dólar 1,10 de alta. Não, desculpe, euros estão em 10 de alta. Dólar 0,80 de alta, sendo a 2,2670. Nosso futuro, como diz, já chegou a 1 de queda, agora praticamente no 0 a 0. Estados Unidos 0,20 de queda, SP500, Nasdaq 0,18. Já começou a sair alguns indicadores importantes hoje aqui. Déficit comercial sobe para 45 bi em maio, a previsão era de 40, notícia ruim. Pedidos de auxílio de emprego caem para 343 mil, previsão era 350, esse é um número bom. Déficit comercial em abril revisado para 40,15 bi, de 40,29, outra notícia boa. E mais cedo aqui, saiu 9,15, saiu o setor privado, cria 188 mil empregos em junho, a previsão era de 160 mil. Mas existe uma expectativa de aumentar um pouquinho o desemprego agora nos Estados Unidos. Então, por enquanto, saíram algumas notícias boas, melhorou um pouquinho lá fora, vamos ver como é que funciona daqui para frente. Eu botei aqui para vocês o MACD. Isso aqui é o índice Bovespa diário, para mostrar que o MACD aqui é um rastreador, ou seja, é um indicador tardio. Veja aqui o movimento. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui assim para aumentar um pouco o MACD. Olha só, ele deu uma venda lá em cima e agora essa venda aqui já fechou. Vários papéis ontem, não sei quem estava presente na palestra, eu mostrei que no rastreador inteligente eu fiz duas comparações, inclusive mostrando a fórmula para você utilizar o MACD comprado e MACD vendido. MACD vendido todos lá em cima, né? Quer dizer, todos já no finalzinho da venda, e comprados todos no início da compra. Então, de uma forma geral, isso aí mostra uma sinalização de que o mercado já caiu muito, como a gente bem sabe, e a expectativa é que ele comece a melhorar. Não, isso não significa reversão de tendência, a crise acabou, longe disso. Dentro da volatilidade normal, ele faz um movimento de queda, como esse aqui, resumido pelo índice Bovespa, e agora ele pode voltar. Quando ele voltar, eu tirei aqui o estocástico, volto agora a botar. A expectativa é que ele venha a buscar 50.600, 50.500 pontos. Esse é o nível de recuperação. Nada mais do que isso para o curto prazo. Mas isso significa uma reversão, uma melhora no curto prazo.
SP500 fecha com 2 dias de indefinição. E aqui mais uma vez ele não consegue romper a média das bandas de Bollinger, dá uma bela alfinetada para fechar abaixo dela. E a expectativa aqui é que ele comece a realizar para buscar a banda inferior de Bollinger dentro do padrão do comportamento das bandas de Bollinger. Que a Petrobras tinha uma expectativa de romper para cima no primeiro momento, não rompeu, veio para baixo. Objetivo 15,40, fez mínima 15,15, deixa uma sombra inferior, fecha um pouquinho abaixo dos 15,40, 15,39, mas deixa uma sombra inferior com uma pequena divergência de fundos, sinalizando uma melhora. Ou seja, pode abrir realizando e ao longo do dia recupera as perdas, eventualmente até fechando no campo positivo. Vale idem. Tinha um viés alto que não confirmou, veio para baixo, abriu com gap, fechou esse gap já na parte da manhã ainda e faz um fundo abaixo do fundo anterior, faz fundo em 25,68, muito próximo da expansão de Fibonacci, na casa de 25,58 por aí. Então a gente pega 50% de Fibonacci agora na cabeça do pivô, este pivôzinho aqui, ou seja, onda 1, onda 2, onda 3. E a gente vê a grande queda do papel, seguindo bem um padrão de comportamento repetitivo, com topo de fundos consecutivos mais baixos. Ontem volta a fazer um novo fundo, não chega na linha de retorno ainda, não chega na linha de retorno, a não ser que ele faça uma forte reversão de tendência, a expectativa é que ele ainda abra no campo negativo. Então, o nosso futuro chegou a zerar a queda, agora volta a cair 0,5%. Ok? Então é isso. Eu queria começar o dia de hoje, se não estou vendo que ninguém tem nenhum papel solicitado, né? Então, se não tem nenhum papel solicitado, eu queria fazer um negócio um pouquinho diferente. Eu vou entrar aqui em estratégia, rastreador de candles, MACD, compra. Espera aí que eu esqueci de fazer um negócio aqui. Para você aqui eu estou buscando o MACD, né? Mas para isso eu tenho que estar com um gráfico de MACD, senão, agora sim, rastrear. Vamos ver se ele vai me dar. Então tem vários papéis aqui. Eu vou pegar Ambev, por exemplo. Então, na verdade, eu quero mostrar para vocês alguns papéis que tem um potencial de subida, talvez não imediata para hoje, tá certo? Mas que tem um potencial de subida. Aqui, por exemplo, por enquanto essas setas vermelhas de azuis vamos descartar e vamos pegar aqui os papéis que tem potencial de subida. Ambev já foi, eu trouxe aqui, ele está na lista, mas só para dizer que a gente não pegou o início dele, então isso aqui já era. Então tem alguns papéis aqui que é sempre bom a gente dar uma olhada. Eu vou tentar buscar aqui alguns papéis mais relevantes. BRKM, eu vou abrir alguns aqui. BVMF, para a gente analisar. Cielo, Semig, para começar. Meu medo é de abrir muitos papéis e aí acabar indo para baixo. Você vê que apesar de Semig ter realizado ontem, olha só, o MACD abrindo compra. Então são papéis que é interessante vocês estarem anotando.
ok? E aqui no caso, CEMIG, por exemplo, tem que romper, ele pode até realizar um pouquinho, na estratégia das bandas de Bollinger, bateu na média das bandas, realiza para voltar, mas são papéis, né, que a gente vai seguir pela estratégia do MACD, que é um rastreador mais conservador, ele é tardio, mas é um indicador bastante consagrado e tem resultados espetaculares, ok? E ele é mais para montar posição, enfim, ele sai um pouco da volatilidade do dia a dia. Veja que o estocástico deu compra no início do movimento, ele ainda não deu compra, você vê. Ele deu a primeira subida, deve realizar, arma um pivô aqui pela estratégia das bandas de Bollinger, para depois voltar a subir. Então o CEMIG é o primeiro, né? Ele tem essa média de 200 períodos aqui, então antes de romper essa média, a não ser que ele faça dependendo do grau de realização, aí vale a pena uma compra mais abaixo, tá certo? Eu vou falando dos papéis e vou fechando para a gente não ter problema de travamento. Pega a própria Cielo. Cielo, veja que Cielo já abriu, na verdade a gente está um pouquinho atrasado com o Cielo. Ele está dentro de uma área de deriva, deve realizar, olha só, deve realizar para depois melhorar um pouquinho, ficar de olho em Cielo. Cielo, na verdade, deixa eu até pegar aqui. Cielo 3. A expectativa de Cielo, na verdade, para hoje é de realização. Ele já chega na banda superior, ele está na minha lista aqui para venda. O primeiro objetivo aqui seria perdendo essa mínima de onde não chega a ser um padrão de movimento, mas você vê que ele já reverte forte, né? Alfineta a banda superior, você está comprando nesse papel para estopar. Já poderia ter estopado ontem, 54, 56. Então é venda para esse papel. Ele tem o primeiro objetivo nessa faixa aqui da média das bandas de Bollinger e depois aqui embaixo na banda inferior de Bollinger. 54, 56 vende. 54 e 45, 53 e 45 é o primeiro objetivo. Que dá 2%, stop de 1%. Ok, vamos fechar esse daqui. Ou seja, ele cai no primeiro momento para depois reverter uma alta mais conservadora. BVMF também chega na média das bandas. Olha como é que estocar o MACD abrindo compra nesse momento. Ou seja, ele realiza um pouquinho mais e vai dar compra mais 1 ou 2 dias. Ele deve dar uma compra interessante aqui. Então, BVMF está na nossa lista do MACD. Souza Cruz é outro. O BVMF eu vou fechar. Vou pegar aqui Souza Cruz, vou pegar Cricozan, vou pegar Cirela. Então, vamos lá, começando aqui por Cirela. Veja que o papel já caiu muito. Ele está testando a média das bandas, não conseguiu romper. Mesma coisa, realiza um pouquinho para depois voltar a subir. Olha só, o MACD começando a abrir compra aqui. Então, Cirela também nos próximos dias rompendo aqui os 16,22, em torno de 16,20. É compra para esse papel. Bem interessante tocar o MACD abrindo compra bem no iniciozinho, né? Outro papel aqui, Cosan,
Também está bem no início também. Olha só que interessante. Sempre, eu falei ontem para vocês, vou botar aqui um estudo Fibonacci. Vocês vão ver que invariavelmente esses papéis têm alguma correlação, olha aqui, com o Fibonacci. Eles recuperam 38,2, ou seja, a média das bandas fica em torno de 0,32, 0,50 nesse movimento de recuperação, né? Então é interessante você traçar também o Fibonacci. Você vai ver que passa a ser uma resistência bastante forte. Então nos 43,90 e média das bandas passa a ser bastante forte. E o interessante aqui também é que você vê, ele passou 2, 3 dias tentando romper, não conseguiu, e ontem veio para baixo. Então o MACD, que é mais suave, é que ele veio para baixo aqui, o máximo que foi acontecer foi dar uma pequena assentada na linha azul, mas está comprado e COSAN CSAN 3 é para estar de olho nos próximos dias. O Souza Cruz já subiu bastante. Veja que ele já chegou no seu objetivo. Faz um martelo. Desculpa, faz um Harami de reversão. Mais estocástica aberta. O que pode acontecer? Ele realiza 50%. Volta a testar a média das bandas para depois voltar a subir. Ficar de olho nesse papel também. BRKM. Primeira coisa, já chegou no seu objetivo de alta. Pode realizar um pouquinho, voltar aqui para casa dos 16, mais ou menos, e voltar a subir. Já está quase lá, né? Bem estreito, só casco. Desculpa, o MACD comprado. Vale a pena ficar de olho. Vou pegar mais alguns aqui. DASA. Energias Brasil. Fibria. Gerdau. Eu já vou entrar aqui nesses papéis que vocês estão solicitando. Essas setinhas que acabam atrapalhando um pouquinho a gente olhar o gráfico. Mas ele tem um porquê de estar aqui. Só sai da banda inferior, superior, MACD né, abrindo compra, Gerdau é para ficar de olho também. Nada, eu não entendi a sua pergunta. Ontem eu passei a fórmula para vocês. Você não pegou a fórmula, é isso? Quer que eu repita a fórmula, é isso? Não está claro para mim a sua... Sim, mas qual é a dúvida? Eu não entendi qual é a sua dúvida. Estou te perguntando, você quer saber qual é a fórmula? Bom, então a fórmula é a seguinte. Anota aí. Quando o MACD... Mas anota, quer dizer, abre o rastreador e já vai preenchendo e já grava ela, tá certo? Melhor coisa que você tem que fazer. Entra ali lá em cima, entra aqui, né? Mercado, estratégia, rastreador de candles, tá certo? Ele vai abrir um negócio como esse daqui. Aí você clica aqui, MACD, tá certo? MACD do candle atual. MACD do candle atual, tá seguindo? MACD do candle atual já vai fazendo. A ideia era ter feito isso ontem, né? MACD do candle atual,
Preencha aí. Se quiser que eu espere um pouquinho, eu espero. MACD, vai clicando na seta do lado que ele vai abrindo o negócio. MACD do candle atual estiver acima do MACD do candle anterior. Clica aqui para adicionar a fórmula. Depois você clica aqui para rastrear. Quando você quiser pegar essa fórmula, olha aqui. Depois que você fizer isso, clica em adicionar fórmula, puxa para rastrear que ele vai te dar essa lista. Quer buscar a fórmula? Clica aqui, tá certo? Ele já está gravado as fórmulas. Então tá aqui várias fórmulas. MACD compra. Ele vai pedir para você dar o nome. MACD compra, ou tá certo? E um outro é MACD venda. Então MACD compra já está gravado aqui. Ok? Conseguiu? Tranquilo? Ex-MACD é compra. É esse aqui que eu tô utilizando. Ele vai abrir compras. O interessante é você ter uma lista, vai abrindo devagarinho, não abre tudo, porque pode travar o Shark. Olha só aqui, Firo, por exemplo, já subiu demais, mas o MACD continua comprado. Só que aqui não é uma compra boa. Por que não é uma compra boa? Porque a compra boa é quando ele cruza abaixo da linha zero. Uma compra agressiva é quando ele rompe, cruza acima da linha do zero. Então olha só, cruzou abaixo da linha do zero, olha só que compra maravilhosa. Sem estresse, tranquilo, lindo. Armar um pivôzinho. Então você não opera só olhando o MACD. O MACD é um indicador. Ele indica, ele acaba você acaba querendo operar através do indicador, é um grande erro. Indicador, ele indica, ele auxilia, ele complementa a sua análise gráfica. Tanto que aqui está dando compra, mas não é para comprar. Ele fez aqui um Harami de baixo, não é para comprar. Tá certo? E você tem que buscar, como aqui, por exemplo, Energias Brasil. Olha só, aqui o cruzamento está começando a querer se dar abaixo da linha zero. Aqui é compra boa. Aqui é compra boa. Qual é o gatilho? O gatilho é o que a gente usa sempre. Nossa análise gráfica normal. Significa o quê? Significa que você tem que usar análise técnica. O que ele está querendo dizer aqui? Olha só. 11h43. 11h43 estão rompendo compra. Tá certo? Rompe a média das bandas. Qual é a expectativa aqui? Bateu na média das bandas. Realiza um pouquinho, devolve, faz o W de Bollinger e volta a subir. Aquele negócio que eu estava dizendo. Você traça aqui o seu Fibonacci. Olha aqui. Invariavelmente você tem um número de Fibonacci aqui como resistência. Ele bate ali, volta, respeita a banda inferior, ele pode voltar tudo. Respeita a banda inferior para depois voltar a subir. Tá certo? O MACD, na verdade, esse rastreador, ele está te chamando a atenção para esse papel. O rastreador serve para isso, para te chamar a atenção para os papéis. Aqui DASA. DASA já subiu muito, já chegou num objetivo quase, quer dizer, chegou num objetivo aqui, numa resistência, né, uma área de resistência. Não sei porque que esse negócio aqui default é vermelho. Aqui, chegou numa área de resistência.
12,18, 12,25, ou seja, não é mais para comprar. Apesar do MACD estar comprado já. Tá certo? Então, o que eu estou chamando a atenção é para mostrar para vocês que vários papéis estão com o MACD abrindo compra. Abrindo compra, olha só. Estão no início de um movimento. Se você pegar o MACD na venda, você vai ver que o movimento já caiu muito. Ou seja, o MACD já cruzou lá em cima, já está aqui embaixo, já está em final de festa. Tá certo? Como aqui, por exemplo, na venda ele estaria por aqui. Vários papéis, a gente viu isso ontem. Então mostra que o mercado está mais propenso a um movimento de alta. Acabei fechando que não devia aqui. Pegar mais alguns aqui. JBS Friboi. Clabin. Light. Link, eu tenho 94 papéis aqui nessa condição. Então tem muito papel. Estou tentando pegar só os principais que a gente usa. Aqui ele vai e manda ver com tudo que está aqui. Odontoprev. Chega. Então aqui, Odontoprev. Olha aqui. Média. Tá vendo que os papéis que subiram nessa última puxada da semana passada, todos eles foram brecados pela média das bandas de Bollinger. O MACD abrindo compra, mas olha aqui. Joga o Fibonacci, vai acontecer a mesma coisa. Por isso que gráfico é bom senso. Ele não tem um padrão, aquilo que eu sempre falo. Gráfico, como é que eu defino análise técnica? Padrões de comportamento repetitivos que podem ser identificados, podem ser reconhecidos, e sendo identificados, sendo reconhecidos, você tem como determinar o movimento futuro daquele papel. O gráfico é só isso. Quantos papéis a gente viu aqui que tem a mesma configuração? MACD comprado, ele já testou a banda inferior, agora na média das bandas. Você pode realizar, 75% das vezes ele realiza, respeita a banda inferior, testa alguma entre 38,2% e 50% de Fibonacci, junto com a média das bandas, realiza agora e depois volta a subir. Múltiplos, aqui. Comprado, média das bandas, é impressionante. Aqui. Tá aqui, retração de 38,2, bate ali, média das bandas, começando a vir para baixo. Eu acho isso incrível. Padrão de comportamento repetitivo, que pode ser reconhecido e previsto. E determinado, previsto, não no sentido de previsto mandinar, mas previsto no sentido de você determinar o próximo comportamento gráfico, o próximo comportamento do papel. Gráfico nada mais é do que isso, padrões de comportamento repetitivo que podem ser reconhecidos. Essa é, para mim, a melhor definição de análise técnica. Tá certo? Links. Já chegou na banda superior. Aqui, abrindo compra. O que significa isso? Que ele pode até realizar um pouquinho, mas a expectativa é que ele venha para cima. E aqui, agora, mostrando o que significa essas setas vermelhas e verdes. Você vai ter aqui no seu rastreador, você tem aqui histórico de informações. Quando você pede, né, quando você pede, bota a fórmula e pede para ele fazer a seleção dos papéis, ele vai te fazer a seleção dos papéis. E cada papel que você clicar, tá certo? Ele vai te dar um histórico de análise gráfica japonesa. Ele vai te dar um histórico de candle japonês. Então ele te dá aqui o último, feito no dia 27/6. Tem 3 por dentro de alta, harami de alta, engolfo de alta. Essas são as setas de alta. As setas de baixa, figuras de queda. Tá certo? Então tem aqui
Deixa eu ver aqui. Light, ODPV eu já. Deixa eu fechar isso aqui que tem um monte de gráfico aberto. Vamos pegar aqui. Links, olha aqui, a mesma coisa. Vai ter na média das bandas. Então vou pegar links aqui. Por acaso os links aqui, por algum motivo ele não está me dando. Mas eu tenho aqui links em Golfo de Alta. Vamos ver se tem algum em Golfo de Alta. Por algum motivo ele não está me dando aqui. Deixa eu fechar e abrir outra vez aqui, pera aí. Pronto. Aqui, em Golfo de Alta. No verde, primeiro aqui no verde. Em Golfo de Alta. 1 do 7 ele fez em Golfo de Alta. Que dia é esse daqui? 1 do 7. Em Golfo de Alta significa padrão de envolvimento. Ele fez um Harami de baixo aqui. Nesse vermelho, que é o segundo abaixo, aqui Harami de baixa, seguido de um padrão de envolvimento de alta. Harami de baixa, seguido de um padrão de envolvimento de alta. Tá aí. MACD comprado e o papel querendo vir para cima. Ok? Vamos fechar então aqui esse papel. Já falei muito sobre isso. Tem um monte de papel aqui. Klabin mesmo, deu aquela batida fortíssima. Já está na média das bandas. A gente aqui tenta ensinar vocês a pescar, não dar o peixe, mas ensinar vocês a estarem pescando. Vamos em frente. Deixa eu pegar aqui algum papel que vocês pediram já aqui. Vamos voltar aqui. Reside. Voltar aqui, tá aqui o MACD, tá, olha só, Resiste está vendido. E é isso que eu estava falando. As vendas do MACD, elas já estão lá embaixo. As vendas, olha só, a venda foi lá em cima, olha só olha só que linda a venda que o MACD deu aqui. Maravilhosa. Ou seja, o template do gráfico não muda com a média móvel, com a média de 5 exponencial, 8 simples, bandas de Bollinger de 20 períodos, média de 200 períodos. Aqui não muda. O que eu mudei aqui? Tirei o estocástico lento e botei o MACD. Só isso. Olha só que lindo, deu lindo, lindo, lindo. Voltando aqui para o nosso outro template, você vê que é exatamente igual. Na verdade, a única coisa que mudou aqui ele estava com a cor de queda vermelho. Agora o padrão que eu uso é preto, praticamente preto, né? Na verdade não chega a ser preto, mas aparece muito como preto aqui. Então tá aí. Reside. Já está lá embaixo, tem uma divergência de fundos aqui. Tá certo? Desde uma sombra inferior, junto com o resto do mercado. Qual é a expectativa? Que ele abra, realizando e reverta ao longo do dia. Vamos ver o nosso futuro aqui. Pegar o índice futuro, Cezinha. Aqui, Maruboso, já revertendo para cima. Pegar o gráfico de 60 minutos. Já está revertendo para cima. Aqueles nossos 5 minutinhos. Aqui. O CCI deu compra, já cruzou aqui. Já deu uma compra.
Já dei uma comprinha aqui conservadora. 44,650. Qual o objetivo? Banda superior de Bollinger. Sai da banda inferior, dá uma meia trava, tá vindo para cima. Banda superior de Bollinger em torno de 45 mil pontos. Vamos lá. Então, reside não é para comprar ainda. Falta, apesar da sombra inferior, falta uma figura de reversão para ser formada. Então, aqui ele mostra simplesmente o nível de retração de alta, de recuperação desse movimento de queda. Por enquanto reside para ficar fora. Reside ARTR3. Aqui já tentando romper a média das bandas, não consegue, né? A média das bandas aqui realmente é uma resistência muito forte. É que ele pode realizar um pouquinho, pode vir, inclusive nessa faixa aqui de realização, grosso modo, chutando mais ou menos 50%, respeitando a banda inferior para voltar a subir. O estocástico já mostrou que esse movimento perdeu força. E abre venda, ele está sobrecomprado em 82%, mas abre venda de queda. Abre uma reversão de queda. Então, por enquanto, para ficar fora desse papel. Vamos ver aqui, Kleber, bom dia. Gafisa, vamos lá, GFSA3. Outro dia eu disse um negócio para vocês, volto a dizer, né? Criticar é muito fácil e as pessoas criticam com maior facilidade. O Shark pode até ter alguns defeitos, travar de vez em quando, mas eu digo para você, trabalhei já em outros corretores de todos os gráficos, todos os candles, todos os Sharks travam. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos eles travam, todos eles têm é inerente do negócio, tá certo? Só que o nível de estudo, o nível de informação que a gente põe no gráfico aqui para vocês, esse rastreador, o próprio Shimoku, tá certo? Eu acho que não tem nenhuma corretora que tem Shimoku no Brasil. Eu não conheço nenhuma. Nós desenvolvemos o Shimoku do zero. Passei a fórmula para os caras de TI, os caras pegaram a fórmula, montaram a fórmula. Pô, tá aí, os caras estão de parabéns. Montaram do zero, não copiaram de ninguém. Tá certo? Ninguém tem isso aí. Eu não conheço nenhuma corretora que tenha. Daqui a pouco vai começar a aparecer, óbvio, vai começar a pipocar. Mas esse rastreador inteligente, por exemplo, pô, isso aí é fantástico. Fantástico. Gafisa fez um fundo duplo, né, respeitou o fundo anterior. Agora, hoje não é compra. Ele tem que formar uma figura de reversão. Eventualmente, a figura aqui mais próxima a ser formada é uma linha penetrante de alta, de reversão altista. E aí, gráfico, teoria de Dow, temos na figura de reversão. Gráfico japonês, formando uma figura de reversão. De qualquer maneira, depende de quanto ele vem para cima. Mas vamos dizer que ele venha fechar aqui em torno de 2,80. 2,80 para 3,04. 2,80 para 3,04. Tem mais de 2%? Tem, muito mais. Vale uma compra. Tá certo? Então tem que ver aonde ele fecha aqui para entrar comprando. Não deu compra ainda. Precisa mais desse pregão de recuperação para entrar comprando. Reside, tarará, Gafisa, reside, já falamos ali. O que mais aqui? Herbert, não existe uma regra. Quando o papel fecha no mínimo do dia, no dia seguinte ele abre em queda? Não necessariamente. Depende de que tipo de candle ele fechou,
Depende se ele está num topo, se ele está num fundo, tá certo? Não é tão matemático o negócio. Veja aqui, por exemplo, que o índice futuro fechou na mínima em um fundo. Peraí, deixa eu. Fechou na mínima em um fundo e abriu caindo. A característica desse maruboso é a abertura em queda. É uma abertura em queda. Ele cai, eu acho que ele até caiu pouco. O bom é que ele cai, dá aquela espremida, assim, arranca o couro daqueles caras que não trabalham com stop. Aí eles entregam tudo rapidinho. Aí vem a galera só comprando, só botando pra dentro. Por isso que eu falo pra vocês, trabalhando certo, vocês vão estar vendendo lenço e não vão estar chorando. Você tem duas opções nesse mercado: chorar ou vender lenço. Só depende de vocês de que lado vocês querem estar. Faz a coisa certa, vai estar sempre vendendo lenço. O mercado tanto faz se é para cima, para baixo, não tem nenhuma importância isso. Você ganha dinheiro tanto na alta quanto na baixa, tanto faz. Aqui então abriu com gap, caiu um pouquinho e já reverteu para cima. Então não tem muita regra não, você tem que ver o contexto. Bova 11, vamos lá na Bova 11. Bova 11 igual, ó. Muito parecido com o futuro. Bova 11 deixou até uma sombrinha inferior, divergência de fundo, abriu na mínima, já praticamente no 0 a 0. Ele está na máxima do dia com 0,02 de queda. Começa a melhorar. E o nosso índice futurinho aqui, devagarinho querendo vir. Não acho que vai ser tão fácil essa reversão. Na minha opinião, ele está começando muito mais cedo do que eu gostaria de ver. Eu acho que o mercado, como eu disse, no próprio índice futuro, eu acho que ele tinha que cair mais para depois voltar a subir. E essa é a expectativa, que ele venha a cair mais. Ele abriu, caiu um pouquinho, melhorou um pouquinho. Ainda vai ter uma socada do mercado mais forte hoje para depois voltar a melhorar. Essa é a expectativa. Ele quer muito pouquinho para começar a reverter. Então Bova 11 também fez um candle que lembra um maruboso, né? Deixa uma sombra. Vou mostrar aqui, pera aí. Vou botar aqui o gráfico puro. Olha, ele deixa uma sombrinha inferior, uma sombrinha superior, quer dizer, não é muito desejado isso. O que a gente gosta de ver como maruboso é uma figura como essa daqui, ó. Isso aqui é um maruboso. Nenhuma sombra superior, nenhuma sombra inferior. Isto é um maruboso clássico. Diferente disso aqui. Tem sombrinha, tem sombrinha. Isso aqui o Oliver Vélez fala que é um Bull BULL 2020. 20% de sombra inferior, 20% de sombra superior, figura de reversão. Eu tô como se fosse um maruboso, né? Mas que não é um maruboso clássico. Então a expectativa também é que ele venha a fechar no campo positivo. HRTP. Aí muitas vezes eu gosto de olhar o gráfico assim, puro, sem nada. Sem indicador, sem nada. Puro, puro. Por quê? Porque os indicadores sempre acabam induzindo a gente a alguma coisa, né? E dessa forma aqui você está vendo o gráfico puro.
sem nenhuma cola, digamos assim. Porque eu encaro os indicadores como sendo uma cola, um complemento da minha análise técnica. E você vai usar, olha só, quanto mais indicador você usar, é porque menos você entende do gráfico. E aí você precisa do indicador para te dar cola, para te dar um bizu do que está acontecendo com o mercado. Então a minha sugestão é sempre aprender gráfico. Análise gráfica analisa o gráfico. O indicador complementa a análise gráfica. Tá certo? Isso é um alerta que eu faço a vocês. Operem o gráfico. Entra pelo gráfico, sai pelo gráfico. Os indicadores indicam, sugerem, e muitas vezes de forma errada. Inclusive porque o indicador se alimenta da própria formação gráfica. HRTP, por enquanto é para ficar fora desse papel. Não tem nenhuma formação gráfica. Ele fez aqui um harami de queda, mas um harami de queda fraco, porque ele não está no topo. Ele está no início do movimento de alta. Então a gente vê muito mais aqui uma área de deriva. A gente vê aqui uma área de deriva do que qualquer outra coisa. A resistência não é uma resistência limpa, né? A gente tem aqui 2,68, aqui a gente tem 2,74. Tem em torno de 2,70. Nitidamente temos aqui uma área de deriva, onde ele está próximo de um topo. Qual é a grande expectativa de uma área de deriva? É que ele bata na resistência e bata no suporte. Ele já bateu no suporte uma vez, resistência uma vez. Bateu no suporte a segunda vez, a resistência a segunda vez. Qual é a grande expectativa do padrão de comportamento repetitivo deste gráfico aqui? É que ele venha buscar agora um 8,5. Este é o grande movimento, grande expectativa. Agora tem o seguinte, aquilo que eu já falei também inúmeras vezes. O padrão de comportamento, enquanto for repetitivo, ele mantém um comportamento estável, previsível. Ou seja, ele vai ficar eternamente dentro desse intervalo de 1,85 a 2,70, enquanto o padrão de comportamento se mantiver repetitivo. Quando o padrão de comportamento quebra essa repetição, quando ele rompe o padrão repetitivo, significa que o gráfico vai mudar de direção. Mudar de direção no sentido aqui, por exemplo, de alta. Ele está subindo, vai mudar o que de direção? A direção, a expectativa da direção era de queda. Ele muda e continua subindo. É nesse aspecto. Tá certo? Então, enquanto ele se mantiver dentro de um padrão de comportamento repetitivo, significa que ele vai eternamente ficar aqui dentro. Mudou o padrão de comportamento repetitivo, o gráfico muda de direção. Então, por enquanto aqui, se você está comprado, trabalhe com stop, porque a expectativa maior para esse papel é de queda. A expectativa, inclusive, pode ser frustrada, se o padrão de comportamento não prevalecer. Vamos pegar aqui, por exemplo, qual é o padrão de comportamento repetitivo de Gerdau? Um zigue-zague para baixo, uma tendência principal, primária, para baixa. Temos uma tendência primária de baixa, temos uma tendência secundária de alta. O ponto fundamental aqui, o que é? A ideia aqui nós estamos fazendo topos de fundos consecutivos mais baixos para manter, eternizar esse movimento de queda. Mas veja aqui o que já aconteceu. Ele fez um fundo aqui abaixo do fundo anterior? Fez. Esse topo aqui está abaixo do topo anterior? Não. Ele fez um topo acima do topo anterior. Não é um topo importante, tá certo? Mas ele já mostra, né, que pode vir a quebrar esse padrão. Qual é a grande expectativa aqui? A grande expectativa é que ele venha para baixo ainda. Porque eu preciso de pelo menos dois topos de dois fundos consecutivos na mesma direção
para mudar essa tendência de baixa. Então eu tenho um topo para cima. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um fundo agora acima do fundo anterior. Aí quando eu fizer o segundo topo acima do topo anterior, isso aqui é o primeiro topo acima do anterior. Quando eu fizer esse segundo topo aqui, aí eu posso traçar um canalzinho de alta, porque eu tenho um fundo aqui acima do anterior. Então eu pego esse fundo, com esse fundo eu traço uma linha de alta. Eu pego esse topo com o próximo topo, traço uma linha de alta. Aí eu começo um zigue-zague para cima, aí ele muda o padrão de comportamento anterior, que é de queda. Então por enquanto a expectativa aqui é de realização. Ele fez aqui uma figura de reversão baixista pelo gráfico japonês. Ele fez aqui um harami de queda. O papel está realizando um pouquinho, de uma forma muito tímida, mas está realizando um pouquinho. Ok? Gerdau, qual é o próximo papel? Croton. Agora, quer ver? A gente fez essa análise aqui. Vamos ver agora como é que quando eu trago os indicadores, como é que fica tudo bagunçado. Ou seja, a gente traçou aqui um perfil bastante objetivo do gráfico. A expectativa é que venha para baixo. Isso não significa que ele venha necessariamente para baixo. E aí é que a gente entra com os nossos indicadores para nos dar uma complementação da nossa análise. Olha só, ele sai da banda inferior. Aqui mostra que ainda tem um pedacinho, tem uma perninha para buscar a banda superior. Ele não chegou na banda superior, mas chegou no primeiro nível de retração de Fibonacci. Nós sabemos que a retração, ou a recuperação, no caso, ótima de Fibonacci, está em 50%. Ou seja, nada impede dele ter feito um pequeno repique, uma correção técnica desse último movimento de alta, para continuar subindo e vir buscar os 3,70. Seja lá como for, seja nesse modelo aqui que nós traçamos, seja nesse aqui, a compra já foi. Não é mais para comprar. Nós tivemos a primeira compra agressiva aqui embaixo, a segunda compra quando rompeu a média das bandas de Bollinger em 12,80. Não é mais para comprar. Agora ele pode, ele tem uma área de resistência mais forte entre 13,18 a 13,40, 13,20, né? 13,40. Pode bater aqui e voltar a cair. Outro ponto aqui, o estocástico já está sobrecomprado em 88%. E a gente sabe que quanto mais próximo de 100 ele chegar, maior a probabilidade dele reverter. Ele pode chegar, subir, pode vir aqui nos 14,50 e bater 99 de o estocástico, tá certo? Mas a probabilidade é quanto mais próximo de 100 ele chegar, maior a probabilidade dele começar a cair. E aqui é uma área de forte resistência. Ok? Então temos vários papéis aqui melhorando. BOVA 11 já positivou. Vamos ver o nosso futuro aqui. Olha lá, chegou no objetivo. O objetivo eu falei mais ou menos em torno de... Né, essa aqui é uma média móvel. Tá certo? E eu tinha falado que o objetivo está na casa de 45 mil pontos. Ele fez máximo agora há pouquinho, 44.960. Está na máxima agora. 45 mil pontos é um número muito mais, um número redondo, né? Depois de 45 tem 45.200 mais ou menos. Ele tem um outro suportezinho aqui nessa faixa. Então ele já está numa área de aqui 660, 650, 750, 850, 44, 650, 750, 850, 950. Temos 300 pontos aqui. Então, por exemplo, no 450 o Pimba saiu fora.
Tá certo? Vou preservar 300 pontos. Essa é a minha cabeça. Vou preservar 300 pontos para botar 300 pontos no lucro daquele meu modelinho de BOV 11 versus de índice futuro. Pode chegar lá? Pode. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em otimizar minha carteira. Quer ver que quando eu faço isso, nesse exato momento ele está em 16,46 de alta. Eu comprei aqui 44,650. E aqui 44,950, né? Aqui, ganhei 0,5%, estava em torno de 16,40 e poucos, já subiu a rentabilidade para 17,05 no período, né? Que começou lá em 6 de março. Eu vou fazer durante 3 meses essa operação. E um ponto que eu não estou fazendo aqui, eu não estou ainda reinvestindo lucro no modelo. Tá certo? Eu não estou reinvestindo lucro no modelo. Mas é de propósito, que é mais um fator contra para não ter lucros tão espetaculares, tá certo? Eu vou encerrar aqui rapidamente para a gente entrar no próximo programa, porque senão fica muito longo esse programa, tá certo? Eu já volto em 2 segundos. Obrigado.